assombradas. Olá! Mais um relato do Histórias Assombradas. Gostando do canal? Então se inscreva e deixe o seu joinha. Relato de hoje: Trilha Assombrada. Quando nos mudamos para aquele sítio naquele fim de mundo, eu não esperava passar por tantos medos. Meu nome é Guilherme, mas meus familiares me chamavam de Gui. Apenas um jeito mais carinhoso de demonstrar amor e respeito por mim. Minha mãe e minha namorada usavam muito esse pseudônimo. Eu ainda tenho os meus 22 anos e não moro mais com minha mãe. Isso porque me mudei para a capital de São Paulo. Minha mãe se chama Joana e minha namorada se chama Cibele. Meu pai não morava mais com minha mãe. E foi por esse motivo que fomos morar no sítio por convite dos meus avós maternos, que já estavam bem velhos. Minha mãe pediu para que eu e minha namorada fôssemos junto com ela para aquele sítio em uma pequena cidade que se chamava Pilar do Sul. Pilar do Sul tinha muitos sítios, uns maiores e bem vistosos e outros menores com pequenos pomares muito bem cuidados. Meu avô cuidava bem do sítio o qual nós mudamos, porém agora ele estava ficando velho para fazer pequenas tarefas e por isso que eu acabei me apegando ao meu nobre vô, que se chamava João. Afinal, foi nessas pequenas tarefas do dia a dia que eu acabei me acostumando a me tornar praticamente um sitiante local. Enquanto minha mãe cuidava da casa e de minha avó, eu e meu avô passávamos nosso dia cuidando dos bichos e tratando daqueles belos pés de frutas. Frutas que não eram poucas, uma vez que tínhamos ali pés de laranja, manga, abacate. Enfim, era muito bonito, porém me dava um certo trabalho. Havia também uma grande plantação de hortifrutis que meu avô fazia questão de lembrar sempre. As hortaliças eram o ganha-pão e o sustento daquele sítio. Por isso meu avô fazia questão de me dizer sempre: cuide bem dessas hortaliças, meu neto Gui, pois elas são um verdadeiro tesouro para nós. Isso porque nos finais de semana, sempre nos finais de tarde e no comecinho da noite, meu avô as levava para vender num mercadão próximo. Função essa que agora meu avô passara para mim. Sim, eu agora era o responsável pelo transporte daquelas hortaliças. Para mim aquilo foi uma novidade, já que ainda eu não sabia dirigir. Mas aos poucos fui aprendendo, uma vez que meu avô começou a me ensinar. Para um jovem como eu foi maravilhoso. Eu sempre sonhei em aprender, uma coisa que meu pai nunca sequer ao menos tentou ou demonstrou interesse em me ensinar. Bem, e assim os dias foram se passando. Minha namorada às vezes vinha nos finais de semana me fazer uma visita, já que ela estudava em uma universidade em São Paulo e também tinha um trabalho. Tínhamos um pequeno caminhão. Usávamos para transportar as cargas até o mercadão. Quem dirigia era eu, uma vez que depois que aprendi, eu não abria mão mais do volante. Um dia, já no final de uma longa jornada de trabalho, meu avô me disse: Guilherme, essa noite durma bem e descanse bastante. Fiquei curioso. Meu avô não tinha dito palavras assim em tom de despedida, como se algo fosse acontecer. Fiquei um tanto curioso, pois meu avô nunca tinha dito palavras assim com aquele tom de despedida, como se algo fosse acontecer. Bem, foi o que eu pensei naquele momento. E assim que o dia amanheceu, ele me acordou e se sentou ao lado do meu colchão e começou a dizer coisas bem estranhas. Guilherme, disse ele, em tom bem sério. Não foi o jeito dele falar que me deixou preocupado,
mas sim a forma que os seus olhos brilharam ao dizer aquelas palavras. Amanhã, Guilherme, faremos um caminho diferente. Trata-se de um cliente muito especial que compra raramente, mas paga muito bem. Eu disse: tudo bem, vô. Se ele paga tão bem, por que o senhor parece tão preocupado? O problema, meu neto, é a trilha que vamos passar. Ela é muito perigosa. Pessoas foram encontradas mortas e com suas cabeças decepadas no local. Dizem que o lugar é assombrado. Faz tempo que não entrego para esse cliente, por receio ou medo. Sei lá. Mais uma vez que você está firme comigo, eu vou encarar esse desafio. Ele ainda franziu sua testa e me disse: eu não, nós vamos. Meu Deus, eu pensei. Foi nesse momento que meu coração começou a pular mais rápido. Quase me borrei nas calças, quando ele se levantou do colchão e disse: vou à cidade comprar algumas coisas, mas até o final de noite eu chego. Até lá, prepare a carga e deixe tudo pronto, meu neto. Eu fiquei com vontade de acompanhá-lo, mas na verdade deu para perceber que o que quer que ele fosse fazer na cidade, certamente eu não deveria saber. Bem, e foi assim logo que ele saiu, e eu trabalhei muito, e deixei tudo pronto para a nossa viagem, assim que meu avô chegasse. E qual não foi a minha surpresa, quando em uma dessas picapes, veículo bem comum por aqui, chegou, e nela estava o meu avô. O homem que dirigia a picape e ele pareciam ser muito amigos. Eles desceram do carro e pegaram uma caixa bem comprida. O homem pegou a caixa e entregou ao meu avô. Foi dessa maneira, eu me lembro muito bem. Com aquela caixa nas mãos, meu avô parecia fascinado e bem confiante, agora esboçando um leve sorriso em seu rosto. Enfim, seu amigo entrou na picape e se despediu dizendo palavras que eu nunca vou me esquecer. Ele bradou para o meu avô: se ver alguma coisa, atire para matar e não olhe para ele. Eu permaneci calado, mas muito curioso. E agora eu já tinha a resposta para aquela viagem que ele foi fazer na cidade. Aquela caixa foi o motivo do passeio do meu avô até a cidade. Naquela noite, eu também me lembro que minha mãe e minha avó estavam na varanda observando a chegada do meu avô. Elas pareciam bem amedrontadas com a situação. Provavelmente minha avó e minha mãe já tinham ciência da tal trilha assombrada. Tão logo meu avô chegou, ele pediu para que eu deixasse aquela caixa na cabine do caminhão e que não era para abrir por nada. Assim, depois de nos despedirmos de nossa mãe e minha avó, seguimos rumo à tão esperada entrega. Rodamos uns bons quilômetros até meu avô me dizer na terceira trilha à direita: você entra, Guilherme. Apague os faróis e deixe as lanternas acesas. Comecei a ficar tenso naquele momento, já que ele me disse isso com um certo medo na voz. Pensei comigo mesmo: por que de faróis apagados, já que aquela trilha era tão escura e rodeada de mato? Eu nada entendi. Mas eu me lembro muito bem que a face do meu avô mudou assim que entramos naquela trilha macabra. Ele me aconselhou a não correr e ir bem devagar, para não incomodar os mortos, principalmente os que podem nos machucar. A trilha de fato era bem sombria e eu já estava com muito medo naquela altura dos acontecimentos. Meu avô parecia assustado ou louco. Ele virava a cabeça para todos os lados, como se alguma coisa fosse aparecer naquela escuridão sinistra. Comecei a acelerar o caminhão, mas haviam muitos buracos na estrada que era bem velha. De repente, assim, sem aviso, o caminhão pareceu ficar fraco e naquele trecho acabou morrendo. Tentei por diversas vezes dar a partida e nada. Meu avô parecia bem mal, estava bem assustado olhando para mim e dizendo: tenta de novo, temos que sair daqui, rápido. A caixa, disse ele bem alto. Ele começou a rasgar a caixa e abri-la para tirar de dentro uma bela arma. Parecia um desses rifles bem robustos, mas eu pensei: uma espingarda ali?
para atirar no quê? Quando ele me disse, fique quieto, parece que tem algo nos observando. Naquele momento eu comecei a rezar e rezar. Era só o que vinha na minha cabeça, talvez num ato de desespero. Meu avô ficou ali apontando aquela espingarda para o vento, pois ali parecia não ter ninguém. Incrível. Eu ainda disse a ele, em que o senhor vai atirar? E foi nesse momento, eu juro por Deus, eu vi. À frente do caminhão, um homem apareceu com vestimentas bem velhas e um rosto desfigurado, acompanhado de uma neblina sinistra, flutuando no ar, bem à nossa frente. Aquela coisa abria aquela bocarra negra e apontou para nós, parecia nos querer longe dali. Meu avô ficou sem controle e começou a atirar contra aquilo, 1, 2, 3 vezes e nada. Foi então que aquela coisa resolveu vir em nossa direção. Eu nada podia fazer. Fiquei muito assustado e comecei a gritar, suma daqui, demônio, em nome de Deus. O caminhão começou a balançar, parecia que fosse desmontar todo. Comecei a rezar, mais e mais, já que meu avô desmaiou naquele exato momento. A espingarda parecia não ter resolvido o problema, mas eu não estava nem pensando naquilo. Na verdade, eu precisava ligar o caminhão e partir daquela trilha macabra. Num determinado momento, eu pensei que não sairia vivo daquele lugar sinistro, quando o caminhão começou a descer para trás levemente. Depois de descer uns 5 metros, eu tentei de novo e dei a partida, e parece que foi Deus. O caminhão pegou. Assim que pegou, eu acendi os faróis e aquela figura sinistra sumiu do nada. Os faróis também revelaram ali várias cruzes de madeiras, bem velhas e fincadas no local. Só poderia ser um lugar sagrado e por isso ninguém conseguia passar por ali. Consegui dar uma ré no caminhão e retornar e procurar um atendimento para o meu avô, que parecia não respirar mais. Infelizmente, ele não resistiu e morreu. Um infarto fulminante. Foi uma noite terrível. Minha mãe e minha avó nunca entenderam até hoje por que ele aceitou transportar a carga naquela maldita trilha. E por que ele levou aquela espingarda, sendo que de nada adiantou? Bem, hoje minha avó mora conosco, eu, minha mãe e minha namorada. Minha namorada, que hoje é minha esposa, aqui na capital de São Paulo. O sítio minha avó vendeu e nunca mais voltamos para lá. Portanto, nunca duvide se alguém disser que existem fantasmas. Eu não só acredito, como também já presenciei esses momentos tão assustadores.